Oi, pessoal. Como a gente havia combinado, essa nossa aula sobre a natureza do universo vai ser assíncrona. Estou fazendo essa gravação aqui para vocês, né, da aula, porque no dia eu tive um imprevisto. Então, a gente vai agora seguir com o nosso programa falando de natureza do universo e origem dos elementos. Já que a gente vai falar de origem dos elementos, é necessário que a gente fale um pouco sobre a natureza do universo para que a gente comece do início, né? Então, a gente vai falar algumas coisas sobre a natureza do universo, seguir com os elementos químicos, né? Natureza dos elementos. Não sei se vai dar tempo a abordar a questão dos meteoritos agora, porque talvez fique um pouco cansativo, mas provavelmente na próxima aula. Ok? Então vamos seguir o nosso programa. Eu só queria deixar um recadinho para vocês. Que eu estou devendo uma atividade de mineralogia, né? Então, mineralogia, a gente terminou aquela primeira parte de minerais, né? E a gente precisa de mais uma atividade que eu estou terminando de elaborar para compor a nossa nota que vai valer 40%, tá? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula, tá? Eu vou tirar agora, eu vou parar de aparecer. É o seguinte, bom, sumarizadamente, a gente vai falar de natureza do universo um pouco, depois a origem dos elementos e a abundância desses elementos, e dando tempo, meteoritos, ok? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar iniciando, né? Essa é boa. Vamos começar falando sobre a geoquímica, né? Já que a gente vai falar do comportamento dos elementos, né? Dos elementos químicos no processo de evolução do magma, no processo de evolução magmática. Então a gente vai se deparar com isso. Então, achei importante conceituar a geoquímica aqui para vocês. O que seria a geoquímica? Né? Ela compreende o estudo da distribuição, né? Como é que os elementos se distribuem, né? A migração, qual é a movimentação desses elementos, né? No magma diante de processos geológicos, né? E quais são as reações químicas que governam esses comportamentos, né? Quais são as reações químicas que contribuem para determinados comportamentos dos elementos, né? Isso tudo quando acontecem os fenômenos de magmatismo, de transformação dos minerais, né? De transformação no estado sólido, que seria o processo de metamorfismo, de tectonismo, né? E outros processos mais, né? Então, a geoquímica ela se baseia muito nos princípios da química, obviamente, né? E assim ela explica os mecanismos que regulam o funcionamento e a evolução dos sistemas geológicos, né? Como o manto, né? A crosta, a litosfera, né? A astenosfera, que é o manto, hidrosfera, a biosfera. Então, tudo isso é governado pela diferenciação geoquímica, né? É uma classificação, né? Também. A gente tem a classificação física das camadas, né? Internas do planeta, e a gente tem a classificação, vamos dizer assim, geoquímica, tá? Então, vamos lá. Bom, revisando, então a gente vai falar de estrutura da matéria, um pouco, né? Então, a estrutura da matéria. Esses conceitos vocês já sabem, então é só uma revisão, tá? A gente precisa começar nesse ponto de vista, tá? É necessário. Então, o átomo é composto de núcleo, prótons e nêutrons, prótons com carga positiva, como todo mundo já sabe, os nêutrons eletricamente nulos, né? Os elétrons com suas cargas negativas, né? O átomo é mantido coeso pela atração entre as partículas de cargas opostas, né? E toda a matéria ela vai ser constituída por elétrons, prótons e nêutrons, né? Esse núcleo aqui é um núcleo que vai ser sempre um núcleo sólido, tá? Embora pequeno, mas ele tem uma boa parte da massa, tá? Então, o número de prótons vai definir elemento, né? Hidrogênio, hélio e lítio, cada um com o seu número próprio, específico, atômico, tá? Ele define o elemento, o número atômico, né? O número de nêutrons determina o isótopo, como a gente sabe, né? Então, os isótopos de hidrogênio, como deutério, trítio, eles são definidos em função do número de nêutrons, né? Então, aqui para a gente ver, tá vendo? Isótopos de hidrogênio, prótons, tem um próton, né?
O deutério tem um nêutron e o trítio tem 2 prótons e um nêutron, ok? Então, vamos seguindo aqui. Estrutura ainda da matéria, né? Ainda falando sobre isso, né? A gente tem aqui a questão da notação, só para a gente relembrar, né? Então, nesse átomo aqui, hipotético aqui, X, nesse elemento né? Nesse átomo X, a gente tem aqui número atômico, número de massa, e Y aqui seria a notação de valência, ok? Bom, inicialmente, para que se entendesse o universo, né? Se estudasse o universo, foi preciso o auxílio da radioastronomia, né? Então, a radioastronomia seria o ramo da astronomia que estuda as radiações eletromagnéticas emitidas ou refletidas por corpos celestes, né? E a recepção dessas radiações, né? Ela é feita através dos radiotelescópios, né? Então, aqui está uma imagem de um radiotelescópio, aqui no Observatório de Arecibo, que fica em Porto Rico, né? É um dos maiores radiotelescópios do mundo, né? Então, esses instrumentos foram extremamente importantes do ponto de vista de aquisição de dados do universo para que a astronomia, né, conseguisse estudar o comportamento das radiações eletromagnéticas, né, das ondas, dos raios gama, de todas essas partículas que estão no universo. E modelar esse ambiente e entender, né? Então, vamos lá. Bom, a grande explosão. Então, tudo começou, né, nessa grande explosão, né, que originou o universo e os elementos químicos, né? Então, tudo, na verdade, isso está muito associado à evolução, né, do inicial, né, a parte inicial de evolução. Então, nessa grande explosão, se chegou à conclusão que foi exatamente nesse momento que começaram os processos de evolução e origem dos elementos químicos, né? Foi também descoberto a teoria de expansão do universo, uma teoria extremamente importante para os estudos de cosmologia, né? Em 1923, um astrônomo, né, o Hubble, ele percebeu, né, percebeu, e diante dos seus estudos, ele percebeu que o universo estava se expandindo, né, que existia uma taxa de expansão associada ao universo, né, e a partir desse momento, ele começou a estudar com mais detalhe, né, essa teoria, esse movimento, né, de expansão das galáxias. Ele percebia que as galáxias se afastavam e se afastavam com uma velocidade alta, né? Já que elas se afastavam, ele percebeu que o universo estava em expansão e está em expansão, né? Então, esse estudo foi um estudo extremamente importante, né, desse astrônomo para perceber que o universo ele é dinâmico, né? Ele é algo dinâmico, certo? Então, o cidadão foi esse astrônomo aqui, né? O Edwin Hubble, né? Ele era estadunidense, né? E aí ele percebeu e definiu essas condições de afastamento, né? Ele percebeu aqui, ele colocou, traduziu isso matematicamente através dessa equação, né? Que a gente está vendo aqui, né? Determinou o H0, que é a constante de Hubble, que é uma taxa, na verdade, seria a taxa de afastamento, né? Porque ele definiu que o universo estava em expansão, as galáxias, elas se afastavam, porém se afastavam a uma velocidade considerável, né? Então, além disso, tinha uma taxa de expansão associada a essa equação e mostrava matematicamente como é que esse processo desencadeava, como é que esse processo evoluía, né? Então, foi uma teoria muito importante, né? Foi extremamente importante para os estudos de cosmologia, né? Assim como a gente tem a teoria da tectônica de placas para a geologia, a teoria da evolução para a biologia, enfim, né? Bom, a teoria da expansão do universo, ela pode ser vista aqui nesse diagrama, né? Essa é a lei de Hubble, né? Que diz o quê? Quanto maior a distância das galáxias,
com velocidade maior, né? Com maior velocidade, ela vai se afastar de nós. Então, nesse gráfico aqui fica muito claro essa relação diretamente proporcional, mostrada aqui. Aqui tem velocidade, aqui distância, né? Esses pontinhos aqui. Essa é uma linha mestra, né? Essa é uma reta mestra que sai da origem, que representa a constante de Hubble, né? Então, essa constante aqui, que mostra a taxa de afastamento, ela está em 67 aqui. Aqui ela está acima de 67, aqui ela está abaixo de 67. E nesse diagrama fica muito tranquilo perceber, né, graficamente essa lei, tá? Então, bom, a partir da confirmação da teoria da expansão, né, com base nisso, os astrônomos eles concluíram que o universo ele foi criado em uma explosão, né, a partir do qual ele começou a se expandir, né? Então, no momento anterior da explosão, toda a matéria se concentrava numa região pequena, certo? Mas e os elementos químicos, né? Onde é que eles entrariam nesse processo, né? Já que ficou determinado que eles estariam associados à formação do universo, né? Mas em que contexto eles entrariam? Como assim seriam formados nesse processo seriam formados no universo, né? Mas como? É o que a gente quer saber, né? Então, tudo que você toca é chamado de matéria. Toda matéria é composta de átomos. Existem cerca de 109 tipos distintos de átomos. Cada tipo de átomo é chamado de elemento, né? Então, as substâncias básicas da matéria são os elementos químicos. E de onde eles vieram, né? É a nossa grande pergunta. Os elementos formaram-se por meio de reações termonucleares no interior de estrelas, né? Nem sempre no interior de estrelas. Alguns elementos eles foram formados, né, em ambientes interestelares, né? E o hidrogênio e o hélio a gente vai perceber, a gente vai ver que eles foram formados quando não se tinha matéria ainda. Então, associados ao processo de evolução inicial do universo, né, de formação. Tá. Bom, esses são os nossos elementos químicos, né? Aqui uma tabela periódica mostrando todos esses elementos. E a gente vai perceber que para cada grupo, né? Vai perceber que nesse contexto de formação, cada grupo de elemento químico necessita de condições, né, de energia para serem formados. E isso vai ser dado para cada elemento químico, né, durante esse processo de formação. E a gente vai entender isso, né? Não é que todos os elementos aqui dessa tabela periódica, né, não todos eles foram formados sob as mesmas condições. Não. Não porque o número atômico não é igual. Alguns são mais pesados, alguns são mais leves, né? Então, cada grupo teve, vamos dizer assim, ambientes de formação dentro de um grande ambiente, tiveram subambientes e condições, subcondições, né? Condições específicas para que formassem cada grupo de elementos químicos, ok? Bom, ainda falando deles, planeta Terra, origem e relacionamento com corpos celestiais vizinhos, né? Então, o planeta Terra ele tem uma conexão com os outros planetas, né? E isso é muito bem mostrado muito bem percebido quando a gente fala sobre a abundância dos elementos. Então, não é à toa que a planetologia comparada ela faz estudos, né, de geologia desses planetas com geologia daqui, enfim. O que importa para as abundâncias relativas? Bom, a origem da Terra, composição e geoquímica. Então, são 3 situações, né? A origem da Terra ela está ligada, né, à questão da composição, né, da origem do planeta, e a questão da geoquímica. Então, são 3 situações que têm uma relação muito íntima, né, e que têm uma ligação, certo? E aí, o que importa para as abundâncias relativas, né? Abundâncias elementares são iguais na Terra, no Sistema Solar, no Universo? A gente vai ver, né? Por que a Terra é constituída de magnésio, silício, oxigênio e ferro, e não de titânio, flúor e ouro? Né? Tem uma razão para isso. Então, em 1948, esse cientista aqui sugeriu uma explicação. Os elementos formam-se nas estrelas, né? E aí... Bom, aqui está o Fred, né? E interessante que o Fred ele tinha uma familiaridade muito grande com esse tema, né? De modo que ele era muito íntimo do universo, e ele diz o seguinte:
o espaço não é remoto. O espaço não é totalmente remoto, enfim, não é. São apenas algumas horas se o seu carro, se você puder dirigir o seu carro para cima, se o seu carro pudesse ir para cima, né, direto para cima. Então, ele faz parecer que seria até perto, né? De repente, para ele, como cientista e admirador disso, né? Geralmente, o cientista ele ama aquele objeto de estudo, né? Ele é muito apaixonado por aquela ciência, né? E isso traz esses pensamentos. Então, uma frase muito legal, coloquei aqui para vocês verem. Bom, vamos falar de evolução estelar, né? Porque já que os elementos se formam nas estrelas, e como é que essas estrelas se formam, né? Ela precisa existir para que dentro dela ocorra o processo de formação dos elementos. Então, no universo, variações de densidade formando gigantes nuvens em movimento com regiões de turbulência, né? Então, com o progresso da contração gravitacional das nebulosas, foram formadas as galáxias, né? Então, essas gigantes nuvens de movimento com regiões de turbulência são exatamente as nebulosas. É dentro das nebulosas que se formam as estrelas, que se formam os sistemas solares, os sistemas planetários, que se formam as galáxias, ok? Dentro das nebulosas, né? Então, assim, com o contínuo processo de contração gravitacional a partir dessas nebulosas, que são nuvens de gás e poeira, as estrelas também vão nascer. Elas vão nascer dentro das nebulosas, né? Então, aqui a gente tem aqui coloquei aqui um GIF, né, de uma nebulosa. Esse aqui é o endereço do um astrônomo, ele fez esse GIF através de imagens que ele tem, né, vídeos que ele tem. E eu achei muito bonitinho esse GIF, eu coloquei aqui para vocês. E tá aqui o endereço, tá? Vocês podem ir lá e tem vários outros GIFs de uma nebulosa aqui, né? Fazendo esse movimento, né? Então, eu achei muito lindo isso aqui, muito bonitinho. Então, vamos lá com a nossa aula, vamos seguindo. Vamos lá. Bom, o que seria a nebulosa, né? Uma definição um pouco mais formal de nebulosa, né? Então, nebulosas são nuvens moleculares de hidrogênio, poeira, plasma e outros gases ionizados, né? São regiões de constante formação estelar, certo? Isso ocorre quando partes do material que constitui a nebulosa começam a se aglutinar, formando estrelas e sistemas planetários, assim como o nosso, certo? Seria uma definição, né? Por definição, seria esse o conceito de nebulosa. Resumidamente, né? Dentro de uma nebulosa com enorme massa e baixa densidade, processos de atração e colapso gravitacional vão ocorrer, né? Um volume menor, né, de material menor, com densidade alta, vai entrar em autocontração e chega ao colapso, produzindo uma esfera na região central. Isso seria um processo resumido de como que nasceria esse bebê estrela, né? Esse protossol, né? Aí tem lá a nebulosa, com enorme massa, ela tem baixa densidade, né? Processos de atração e colapso gravitacional vão acontecendo, ela fazendo aquele movimento, né? E aí, geralmente, esse material com alta densidade vai entrar no processo de contração do seu núcleo, né? Ele vai se autocontrair, né? E isso depois que acontece a queima do hidrogênio, né? Para converter esse elemento em hélio, né? Ao final desse processo, né, de queima de hidrogênio e transformação dele em hélio e altas temperaturas, né, acontece um colapso, produz uma esfera na região central, que seria o bebê estrela, né? E a energia ela é transferida para as camadas mais externas da estrela, né, fazendo com que ela emita esse brilho, tá? Então, uma nebulosa difusa, grosseiramente esférica, né, em lenta rotação, começa a contrair-se aqui, só mostrando mais uma vez esse processo que eu falei para vocês. A grande nuvem de gás, né, a nebula, começou a se condensar, certo? E aqui, né, é exatamente esse processo aqui de formação do protossol, né? Contração e rotação, né? E essa concentração aqui no centro, né, desse núcleo, né?
por esse movimento de autocontração, esse processo. Aqui uma foto mostrando, né, o nascimento da estrela, que seria um bebê estrela, aqui a placenta, né? Então, aqui o ciclo de vida estelar, né? Já que a gente está falando de estrela, então esse seria o ciclo de vida estelar, né? Uma nebulosa molecular gigante, está aqui a nebulosa, né? Com todo o combustível necessário para formar uma estrela, né? Todas as condições, né? Nesse caso aqui formou uma estrela pequena, aqui uma estrela maior, né? Massas menores, massas maiores, aqui formando a gigante vermelha. E nesse momento acontece o resfriamento do núcleo, dessa parte central, né? Porque pode ocorrer, né? Que o combustível terminou, né? Esse combustível terminou e, né?